Você já se perguntou o que Jesus realmente quis dizer quando falou sobre a geração final? Não aquela ideia vaga que as pessoas jogam nas redes sociais sem fundamento. Não as previsões sensacionalistas ou o pânico emocional superficial, mas os alertas reais e específicos que Jesus deu com sua própria boca. Quando seus discípulos lhe perguntaram com sinceridade: Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ele não hesitou nem por um momento. Ele não começou falando sobre terremotos devastadores, guerras que se multiplicam ou desastres naturais. Ele não iniciou com o anticristo ou o caos global que viria. Em vez disso, ele proferiu uma advertência tão simples, tão direta, tão urgente, que a maioria das pessoas passa completamente por cima dela sem perceber. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Isso significa que antes do mundo estremecer em suas bases, antes das nações se levantarem umas contra as outras, antes do céu escurecer ou da terra tremer sob nossos pés, algo mudaria dentro do coração humano, algo invisível mas extremamente poderoso, algo espiritual, sutil e perigosamente fácil de deixar passar despercebido. Jesus disse que o primeiro sinal de que a geração final começou não é externo e visível aos olhos naturais. É interno e discernido espiritualmente. Não está acontecendo nos governos ou nas estruturas políticas. Está acontecendo nas almas humanas. E muitas pessoas já estarão presas neste engano muito antes de sequer reconhecerem que foram enganadas. Pense profundamente sobre isso por um momento. Jesus sabia que a ameaça mais perigosa para a geração final não seria a violência física, a fome devastadora ou a perseguição brutal. Seria o engano espiritual. Engano silencioso, convincente, lindamente embalado que parece certo aos sentidos, soa certo aos ouvidos e aparenta ser espiritual, mas afasta as pessoas da verdade gradualmente. E aqui está a parte mais chocante desta revelação. Ele não estava advertindo os descrentes ou aqueles que estão fora da igreja. Ele estava alertando seus próprios seguidores com toda a clareza. Porque as únicas pessoas que podem ser enganadas são aquelas que pensam que já estão firmemente estabelecidas na verdade e não precisam de vigilância. Hoje vivemos em um mundo onde a verdade se tornou opcional e negociável, onde os sentimentos substituíram a convicção bíblica e onde a espiritualidade é mais sobre autorrealização do que sobre rendição completa a Deus. E enquanto você olha ao redor com atenção, algo dentro de você sabe que o alerta de Jesus não é mais distante ou teórico. Está acontecendo agora mesmo, neste exato momento diante dos nossos olhos. É por isso que precisamos compreender o primeiro sinal com absoluta clareza, porque se você perder o primeiro sinal, você interpretará erroneamente tudo o que se segue depois dele. Então, vamos voltar às suas palavras originais. Vamos ouvir o que ele realmente disse sem filtros ou interpretações convenientes e vamos descobrir juntos o que Jesus queria que você reconhecesse antes que a geração final se desenrolasse completamente. Quando Jesus se sentou no Monte das Oliveiras e revelou os eventos dos últimos dias aos seus discípulos, ele começou com uma advertência tão urgente, tão fundamental, que se tornou a âncora de tudo mais que ele disse depois. Antes de mencionar guerras devastadoras, fomes que se espalham, terremotos que destroem ou perseguição implacável, suas primeiras palavras foram estas: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Isto não foi uma sugestão casual ou um conselho opcional. Foi um comando direto, um alarme espiritual, um sinal de que o maior perigo da geração final não seria físico e tangível. Seria espiritual e invisível. Seria interno e sutil. O engano é perigoso por uma razão simples e aterrorizante. Aqueles que estão enganados não sabem que estão enganados. Se soubessem, não estariam enganados de forma alguma. É por isso que Jesus não disse apenas: cuidado com os problemas que virão. Ele disse com toda a ênfase: cuidado com o engano espiritual, porque o engano se parece com a verdade ao olhar superficial.
Soa como sabedoria aos ouvidos despreparados. Parece iluminação para a mente carnal. Carrega o tom de sinceridade genuína. Veste as roupas da compaixão cristã. Usa as escrituras fora do contexto correto. Imita a linguagem da justiça de Deus. Simula a autoridade espiritual legítima. E lentamente conduz as pessoas para longe do coração de Jesus, sem que elas sequer percebam o desvio que está acontecendo. A geração final não cairá porque a verdade está ausente ou inacessível. Eles cairão porque a verdade é substituída, não removida completamente, mas substituída gradualmente, substituída por uma versão suave, confortável e centrada no ego de um cristianismo que não exige nada, não confronta nada e não transforma nada em suas vidas. Uma versão que não salva de fato. Uma versão cuidadosamente projetada para mantê-lo inspirado emocionalmente, mas nunca santificado espiritualmente. Quando Jesus disse que muitos seriam enganados nos últimos dias, ele não estava descrevendo vítimas raras ou excepcionais. Ele estava descrevendo a maioria das pessoas. Ele estava descrevendo uma geração se afogando em informação, mas morrendo de fome por verdade genuína. Uma geração emocionalmente estimulada, mas espiritualmente cega. Uma geração que sabe como expressar opiniões fortes, mas não sabe como discernir espíritos. Uma geração obcecada com sentimentos, mas completamente desconectada das escrituras sagradas. Você está vivendo em um tempo onde o engano se tornou a própria atmosfera da cultura ao seu redor. As pessoas não perguntam mais: isto é verdade? Em vez disso, elas perguntam: isto parece certo para mim? A verdade se tornou ofensiva para os ouvidos sensíveis. A santidade se tornou ultrapassada e irrelevante. A convicção se tornou julgamento intolerável. O arrependimento se tornou desnecessário e antiquado. E Jesus se tornou um mascote para a autoajuda, em vez do Senhor que nos chama à rendição radical. O engano na geração final não começa com falsos profetas gritando do alto das montanhas. Ele começa em mudanças sutis e quase imperceptíveis. Quando os cristãos abraçam entretenimento em vez de oração profunda. Quando os sentimentos passageiros se sobrepõem à palavra de Deus. Quando as pessoas buscam experiências espirituais emocionantes em vez do próprio Jesus, o primeiro sinal da geração final já está aqui se manifestando. Não porque o mundo está enganado, mas porque muitos dentro da igreja estão. É por isso que Jesus disse com tanta ênfase: acautelai-vos, prestem atenção, estejam alertas, guardem seus corações com toda diligência. Não presumam que não podem ser enganados, porque a arrogância espiritual é a porta pela qual o engano entra silenciosamente. A geração final não é marcada por rebelião óbvia e aberta. É marcada por crentes que pensam que estão seguros, enquanto lentamente se afastam da verdade sem perceber a distância crescente. Jesus coloca esta advertência em primeiro lugar, porque tudo mais que acontece nos últimos dias depende fundamentalmente disto. Quando o engano entra pela porta, o discernimento morre instantaneamente. Quando o discernimento morre, as pessoas seguem qualquer coisa que soe espiritual à primeira vista. E quando as pessoas seguem qualquer coisa que pareça espiritual, elas se tornam presas de tudo que não é Jesus Cristo. Este é o primeiro sinal profético. Uma geração confortável com mentiras e desconfortável com a verdade. Uma geração espiritualmente confiante, mas biblicamente analfabeta. Uma geração que afirma seguir Jesus enquanto caminha cada vez mais para longe da sua voz. Você precisa reconhecer isto com clareza, porque Jesus disse que a geração final será conhecida não pelo que vem no mundo ao redor, mas pelo que falham em ver dentro de si mesmos. Uma vez que o engano lança raízes profundas, ele começa a moldar toda a atmosfera espiritual da geração final. Jesus descreveu um mundo onde a verdade se torna algo que as pessoas não conseguem mais suportar. Não porque a verdade desapareceu ou se tornou inacessível, mas porque os corações endureceram, as mentes se fecharam e os ouvidos se voltaram apenas para dentro. Paulo ecoou isto quando escreveu: eles não suportarão a sã doutrina. Essa palavra suportar significa tolerar, aguentar,
aceitar mesmo quando é desconfortável ou confrontador. A geração final não tolerará a verdade porque o engano faz a verdade parecer um ataque pessoal. Vemos isto por todos os lados atualmente. As pessoas querem mensagens que as encorajem, mas evitem confrontá-las. Mensagens que edificam, mas nunca corrigem. Mensagens que curam emoções, mas nunca cortam o pecado pela raiz. Mensagens que celebram o ego, mas nunca chamam à rendição. A geração final não rejeita Jesus completamente. Eles rejeitam as partes de Jesus que não gostam ou que incomodam. Eles querem o Salvador, mas não o Mestre. Eles querem as bênçãos, mas não a obediência. Eles querem o conforto, mas não a convicção. Este clima espiritual cria fragilidade profunda. As pessoas se ofendem com qualquer coisa que desafie seu estilo de vida escolhido. Elas abandonam igrejas que pregam santidade prática. Elas param de seguir vozes que falam a verdade sem compromisso. Elas rotulam a justiça como julgamento. Elas rotulam convicção como toxicidade emocional. Elas rotulam limites bíblicos como legalismo religioso. Uma geração criada no conforto não consegue suportar o peso da verdade que transforma. E Jesus advertiu que isto aconteceria exatamente assim. Ele disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria desenfreadamente. E como resultado direto, o amor de muitos esfriaria progressivamente. Iniquidade não significa apenas crime nas ruas. Significa viver sem submissão a Jesus Cristo. Significa rejeitar sua autoridade sobre suas escolhas. Significa abraçar um cristianismo de conveniência em vez de aliança. Quando a iniquidade aumenta exponencialmente, o amor esfria de forma proporcional. Não apenas o amor pelas pessoas, mas o amor por Deus em primeiro lugar. O fogo que uma vez queimou intensamente se torna uma chama vacilante. A adoração se torna rotina mecânica. A oração se torna opcional e esporádica. As escrituras se tornam negligenciadas e esquecidas. O coração se afasta sem perceber a distância crescente. Esta é a tragédia silenciosa que Jesus predisse com clareza. A geração final não se rebelaria abertamente contra Deus. Ela lentamente congelaria espiritualmente. Este clima espiritual cria o ambiente perfeito para o engano prosperar sem resistência. Quando a verdade se torna desconfortável demais, as pessoas são atraídas para qualquer coisa que as faça sentir bem temporariamente. Quando a santidade se torna estranha e radical, o compromisso se torna normal e aceitável. Quando a convicção se torna ofensiva aos ouvidos sensíveis, o pecado se torna aceitável na prática. E o inimigo sabe exatamente como explorar isto. Satanás não precisa destruir a geração final com perseguição brutal. Ele pode destruí-la com conforto excessivo. Ele pode enfraquecê-la com distração constante. Ele pode enganá-la com meias-verdades sofisticadas. Ele pode paralisá-la com ocupação frenética. Ele pode seduzi-la com amor próprio narcisista. Ele pode afogá-la em uma cultura que celebra a emoção passageira, acima das escrituras eternas. Jesus viu isto muito antes de nós vermos. E ele disse que o primeiro sinal é o engano espiritual. Mas o fruto do engano é um povo que não consegue suportar a verdade transformadora. Este é o clima espiritual da geração final que estamos vivendo. Uma geração que quer o conforto de Jesus, mas não sua correção. Uma geração que quer suas promessas, mas não seus mandamentos. Uma geração que quer sua paz, mas não sua presença real. Uma geração que ama encorajamento emocional, mas rejeita arrependimento genuíno. Jesus advertiu que o engano seria o primeiro sinal. Paulo advertiu que a rejeição da verdade seria o segundo sinal. E juntos estes criam uma paisagem espiritual, onde uma geração está convencida de que está iluminada enquanto caminha em trevas profundas. E ainda assim Jesus não nos advertiu para nos envergonhar ou condenar. Ele nos advertiu para nos despertar do sono espiritual. Porque se você consegue reconhecer estes sinais em seu próprio coração, em sua própria geração, em seus próprios círculos, então você não é mais parte dos enganados. Você está se tornando parte do remanescente que ele usará para brilhar intensamente no fim dos tempos. Quando Jesus advertiu sobre a geração final,
Ele não falou apenas de engano cultural generalizado. Ele falou especificamente de engano espiritual dentro da igreja. Ele disse que muitos falsos profetas se levantariam e enganariam a muitos. Mas em nossas mentes, geralmente imaginamos falsos profetas como figuras estranhas em mantos gritando previsões bizarras e absurdas. Não é isso que Jesus quis dizer de forma alguma. As vozes falsas da geração final são muito mais polidas, muito mais charmosas, muito mais sutis e muito mais perigosas do que imaginamos. Uma voz falsa não precisa negar Jesus abertamente ou de forma óbvia. Ela simplesmente precisa distorcê-lo gradualmente. Não precisa negar as Escrituras completamente. Apenas precisa reinterpretá-las o suficiente para deixá-lo confortável com o pecado. Não precisa afastá-lo de Deus diretamente. Apenas precisa direcioná-lo para uma versão de Deus que se parece com você e seus desejos. Não precisa pregar mentiras descaradas. Apenas precisa oferecer verdade sem santidade, amor sem arrependimento, graça sem transformação real. É por isso que Jesus advertiu que falsos profetas viriam vestidos como ovelhas. Isso significa que eles parecerão crentes genuínos. Eles soarão como crentes sinceros. Eles usarão linguagem cristã, frases cristãs, escrituras cristãs, estética cristã. Eles serão inspiradores, gentis, amáveis, relevantes, motivacionais e completamente errados em sua essência. Uma voz falsa nem sempre diz abertamente, "Eu sou o Cristo". Geralmente diz coisas mais sutis como, "Não se preocupe com seu pecado". A Bíblia é flexível e pode ser interpretada de muitas formas. A santidade é legalismo ultrapassado. O arrependimento é conceito desatualizado. Faça o que parece certo para você. Se te faz feliz, deve ser a vontade de Deus para a sua vida. Estas mensagens não confrontam a carne carnal. Elas a confortam e a alimentam. E qualquer mensagem que conforta sua carne à custa do seu espírito é uma mensagem que te conduz para longe de Jesus Cristo. A geração final está se afogando em vozes por todos os lados. Influenciadores que pregam mentalidade positiva, mas não arrependimento. Professores que pregam inspiração emocional, mas não rendição. Profetas que pregam prosperidade material, mas não pureza espiritual. Líderes que pregam aceitação incondicional, mas não transformação. Criadores de conteúdo que pregam autodescoberta, mas não negação de si mesmo. Eles soam espirituais porque tocam suas emoções superficiais. Eles soam sábios porque citam escrituras incorretamente fora do contexto. Eles soam reconfortantes porque nunca te desafiam a mudar. Eles soam inofensivos porque não exigem mudança alguma. Mas Jesus nunca veio para entreter a alma. Ele veio para despertá-la do sono da morte. Vozes falsas se multiplicam porque as pessoas preferem conforto à correção necessária. Quando as pessoas anseiam por afirmação mais do que por transformação, o engano se torna atraente. Quando o pecado se torna normalizado na cultura, a verdade se torna ofensiva aos ouvidos. Quando a conveniência se torna o padrão aceito, a santidade se torna extremismo radical. O engano das vozes falsas não está no fato de que mentem abertamente. Está no fato de que misturam verdade e erro, de uma forma que parece certa ao coração não discernido. Uma colher de verdade com uma gota de veneno ainda mata a alma lentamente. E Jesus disse claramente, muitos seguirão estas vozes enganosas. Por quê? Porque o ensino falso não soa como ensino falso à primeira vista. Soa como o cristianismo que você deseja que existisse. Aquele com bênção, mas sem obediência. Aquele com céu, mas sem santidade. Aquele com amor, mas sem sacrifício. Aquele com Jesus, mas sem a cruz. A geração final é espiritualmente vulnerável, porque o barulho está por toda parte. Há mais sermões, vídeos, influenciadores e criadores de conteúdo do que qualquer geração anterior teve acesso. Mas o perigo não é a quantidade de vozes disponíveis, é a falta de discernimento entre os ouvintes. Jesus disse que suas ovelhas ouvem sua voz com clareza, mas nos tempos finais, muitos ouvem todas as vozes, exceto a dele. Esta é a tragédia da geração final.
Não que vozes falsas existam por aí, mas que crentes as seguem porque não reconhecem a diferença entre encorajamento emocional e verdade espiritual transformadora. Se você não conhece a voz do pastor intimamente, toda voz soa reconfortante e aceitável. Mas se você conhece profundamente sua voz, toda mentira se torna óbvia instantaneamente. Jesus advertiu que vozes falsas se multiplicariam exponencialmente. Mas ele deu este alerta para que você se apegasse a ele com força, não para ser arrastado pela maré do engano generalizado. Jesus disse algo arrepiante sobre a geração final que não podemos ignorar. Porque a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos esfriará. Isto é muito mais do que pessoas perdendo a feição natural. É um diagnóstico espiritual de um mundo onde o engano drenou o coração do seu fogo por Deus. Amor frio é a consequência natural do engano não confrontado. Quando a verdade é negligenciada, o amor perde seu poder transformador. Quando a santidade é abandonada, a intimidade com Jesus enfraquece progressivamente. Quando o pecado se torna casual e aceito, o coração se torna entorpecido. Quando as distrações aumentam exponencialmente, a devoção desaparece gradualmente. Um coração frio não acontece de repente em um único momento. Acontece lentamente, silenciosamente, sutilmente, como uma chama que pisca cada vez menor até que apenas fumaça permanece. E Jesus disse que isto caracterizaria a geração final de forma marcante. Amor frio se parece com isto na prática. Adoração sem paixão genuína. Oração sem expectativa real. Crença sem obediência correspondente. Cristianismo sem convicção profunda. Frequência à igreja sem transformação de vida. Servir a Jesus sem realmente amá-lo de coração. Amor frio é performance religiosa sem intimidade real. É rotina mecânica sem relacionamento vivo. É apatia espiritual disfarçada de maturidade espiritual. A geração final não é uma geração de rebeldes abertos. É uma geração de mornos espirituais, não hostis contra Jesus, mas também não rendidos a ele completamente, não rejeitando-o, mas também não obedecendo-o, não negando-o, mas também não buscando-o. Eles querem Jesus o suficiente para sentir conforto temporário, mas não o suficiente para serem mudados permanentemente. É por isso que Jesus advertiu que o engano conduz à iniquidade crescente. Iniquidade não é apenas quebrar regras morais. É viver como se Jesus não tivesse autoridade alguma sobre sua vida. Não na teoria teológica, mas na prática diária. As pessoas dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele diz claramente. Elas o reivindicam como Salvador, mas não o seguem como Senhor. Elas amam suas bênçãos, mas resistem aos seus limites estabelecidos. O coração se torna frio quando o pecado se torna normalizado e aceito. O coração se torna frio quando o compromisso se torna casual e esperado. O coração se torna frio quando os valores do mundo infiltram a alma. O coração se torna frio quando as pessoas buscam conforto mais do que presença. O coração se torna frio quando Jesus se torna um acessório em vez do centro absoluto. Jesus advertiu isto porque um coração frio é presa fácil para o engano sofisticado. Uma pessoa que está espiritualmente entorpecida não consegue reconhecer verdade quando a ouve. Uma pessoa cujo amor esvaneceu não consegue suportar a pressão dos tempos finais. Uma pessoa que está morna não consegue permanecer firme quando a escuridão se intensifica ao redor. E este amor frio está por toda parte hoje, neste momento. As pessoas amam prazer mais do que a Deus. Elas amam opiniões mais do que as Escrituras. Elas amam a si mesmas mais do que a rendição. Elas amam conforto mais do que convicção. Elas amam felicidade temporária mais do que verdade eterna. Este não é o mundo que Jesus desejava para nós, mas ele sabia que viria inevitavelmente, e ele nos advertiu para que não fôssemos parte dos muitos cujos corações congelam em um mundo que prefere trevas à luz. Mas a beleza de Jesus é esta verdade gloriosa. Mesmo quando o amor esfria, ele pode reacendê-lo sobrenaturalmente. Mesmo quando o coração se afasta, ele pode trazê-lo de volta.
Mesmo quando o engano se espalha, ele pode despertar discernimento. Mesmo quando o mundo adormece espiritualmente, ele pode despertar um remanescente que queima mais brilhante quanto mais escuro o mundo se torna. Jesus advertiu sobre amor frio, não para condenar a geração final, mas para chamá-la de volta ao fogo que somente Ele pode restaurar. Embora Jesus tenha advertido que muitos seriam enganados, que o amor esfriaria e que vozes falsas inundariam o mundo, Ele também revelou algo extremamente poderoso. Sempre haveria um remanescente fiel, um grupo de pessoas cujos olhos permaneceriam abertos, cujos corações permaneceriam em chamas e cuja fé permaneceria inabalável. Uma geração dentro da geração. Um povo que se recusa a ser arrastado pela maré do engano generalizado. O remanescente não é definido por números ou quantidade. É definido por convicção profunda. Eles não são os mais barulhentos, mas são os mais claros. Eles não são os mais famosos, mas são os mais fiéis. Eles caminham em humildade, mas carregam autoridade espiritual genuína. Eles não são intimidados pela escuridão, porque compreendem que até a menor luz é mais forte que a noite mais profunda. O remanescente vê o que outros não conseguem ver. Eles ouvem o que outros ignoram. Eles discernem o que outros descartam como irrelevante. Eles se recusam a trocar discernimento por aceitação social, santidade por popularidade ou verdade por conforto temporário. Eles escolhem obediência acima de aplausos humanos. Eles escolhem Jesus acima da cultura. Eles escolhem o caminho estreito quando o resto do mundo pega o caminho largo. Este remanescente está se levantando hoje neste momento. Você pode ver. Você pode sentir no espírito. Enquanto muitos esfriam espiritualmente, há crentes cujos corações estão queimando mais quente do que nunca. Enquanto muitos derivam para o engano, há homens e mulheres que se apegam às Escrituras com lealdade inabalável. Enquanto muitos seguem vozes falsas, há crentes que conhecem a voz do pastor tão profundamente que nenhuma imitação pode enganá-los. Enquanto muitos escolhem conforto, há seguidores de Jesus que escolhem rendição, sacrifício e santificação. Jesus disse claramente: "Minhas ovelhas ouvem minha voz." Nos últimos dias, isto se torna a linha divisória entre os enganados e o remanescente fiel. O remanescente não segue Jesus porque a cultura apoia esta escolha. Eles o seguem porque seus corações pertencem a Ele completamente. Eles não obedecem porque é conveniente. Eles obedecem porque estão rendidos. Eles não permanecem fiéis porque é fácil. Eles permanecem fiéis porque seu amor foi refinado pela verdade. O remanescente não é perfeito em suas ações. Eles são arrependidos em seus corações. Eles são rápidos para confessar, rápidos para retornar, rápidos para se curvar diante de Jesus quando tropeçam. Eles não confiam em sua própria força. Eles confiam em sua graça. Eles não se vangloriam em sua sabedoria. Eles se vangloriam em sua palavra. Eles não alegam estar iluminados. Eles simplesmente se recusam a caminhar em trevas. O remanescente se levanta porque o Espírito Santo os desperta sobrenaturalmente. Ele os puxa para fora do engano, os arranca do compromisso, os atravessa pelo barulho e agita algo dentro deles que se recusa a se contentar com qualquer coisa menos do que Jesus completo. Sua paixão não é entusiasmo emocional superficial, é fome espiritual genuína. Sua força não é força de vontade humana. É a presença de Jesus alimentando suas almas. E aqui está a verdade linda e poderosa. Quanto mais escuro o mundo se torna, mais brilhante o remanescente resplandece. Quando o engano aumenta ao redor, o discernimento aumenta dentro deles. Quando o amor esfria em muitos, o amor se aprofunda neles. Quando vozes falsas se multiplicam, a voz de Jesus se torna mais clara para eles. Eles permanecerão de pé quando outros caírem. Eles resistirão quando outros desistirem. Eles carregarão verdade quando outros a comprometerem. Eles caminharão em santidade quando o mundo a ridicularizar. A geração final não será conhecida apenas pelo engano que a caracteriza. Será conhecida também pela devoção que a marca, não apenas por vozes falsas, mas também por vozes fiéis.
não apenas por corações frios, mas por corações ardentes. O remanescente é a prova silenciosa de que Jesus sempre guarda um povo para si mesmo, um povo que não se curvará, que não se quebrará e que não será movido de seu fundamento. E se você sente esse agitar em seu espírito, se sente essa convicção, esse fogo, esse puxão em direção a Jesus, essa é a evidência de que você é chamado para fazer parte desse remanescente fiel. Quando Jesus advertiu seus discípulos sobre a geração final, ele não começou com medo paralisante, tragédia devastadora ou destruição apocalíptica. Ele começou com uma advertência sobre engano espiritual, porque compreendia algo que frequentemente esquecemos. Uma pessoa que está enganada não consegue discernir os tempos em que vive. Se o coração está nublado pelo erro, os olhos não podem ver com clareza. Se a alma está confusa, os sinais dos tempos se tornam sem significado. E hoje estamos testemunhando o exato sinal que Jesus mencionou primeiro, com tanta ênfase. Estamos vivendo em uma geração onde a verdade está turva, onde o engano está normalizado, onde os sentimentos são exaltados acima de tudo e onde a convicção é ridicularizada publicamente. Uma geração onde as pessoas preferem mentiras gentis a verdades desconfortáveis. Uma geração que celebra a espiritualidade enquanto rejeita a santidade prática. Uma geração que fala sobre Jesus, mas não o obedece em suas ações. Uma geração que pensa estar desperta enquanto está espiritualmente adormecida. Mas Jesus não deu esta advertência para que você temesse a geração final com terror paralisante. Ele a deu para que você se elevasse acima dela com autoridade espiritual. Para que você reconhecesse o engano quando ele se aproxima, resistisse à sua influência e retornasse a ele com um coração completo e não dividido. Ele advertiu você porque te ama profundamente, porque ele quer você desperto, alerta, aguçado e pronto para o que está por vir. Porque ele quer que você permaneça firme enquanto outros se afastam. O primeiro sinal já começou a se manifestar claramente, mas também começou o despertar do remanescente fiel. Uma geração se levantando com clareza espiritual. Uma geração faminta por verdade genuína. Uma geração purificada pelo fogo das provações. Uma geração que carrega a voz de Jesus em um mundo se afogando em ruído constante. Você não precisa ser enganado neste tempo. Você não precisa ser morno espiritualmente. Você não precisa derivar com a cultura ao redor. Você não precisa cair com os muitos que se afastam. Você pode ser parte dos poucos, dos fiéis, dos despertos, dos discernentes, do remanescente que Jesus guarda para si mesmo. E se você der atenção à sua primeira advertência com toda a seriedade, você estará pronto para tudo que se segue depois. Porque no final, a geração final não é definida pela escuridão que a cerca, mas pela fé que brilha dentro daqueles que permanecem fiéis. Se esta mensagem despertou algo profundo em seu espírito, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal para continuar recebendo alertas que vão fortalecer sua vigilância e compartilhe esta palavra urgente com todos que precisam despertar, porque o primeiro sinal já começou e Jesus está chamando seu remanescente para se levantar nesta hora final.